Olá, alunos do 8º ano, tudo bem? Eu sou a professora Renata e estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre o nosso primeiro caderno de atividades. Nosso conteúdo vai falar um pouquinho sobre a previsão do tempo, tá? Sobre a diferença de clima e tempo e estações meteorológicas. Tá? Bom, quando alguém quer saber que tempo vai fazer, em geral olha para o céu para ver se ele está claro, sem nuvens ou se há nuvens escuras que indicam chuva. Tá? Bom, mas a gente sabe que existem instrumentos para isso e que existe uma diferença entre clima e tempo. Esses dois termos não são a mesma coisa. Tá? Bom, prever o tempo é importante. A ciência que se apropria disso é a meteorologia, tá? Que é a ciência que estuda as condições atmosféricas e com isso auxilia na previsão do tempo. Meteorologia, destrinchando essa palavra, significa meteoros elevados no ar e logos estudos, tá? Então, é estudo da elevação do ar, mais ou menos isso seria. Mas não confunda tempo ou tempo atmosférico com clima. Tá? Tempo são condições atmosféricas em um dado momento, que leva em conta a temperatura, a umidade, entre outras coisas. Tá? O tempo ele pode estar de um jeito agora e daqui a pouco estar de outro, diferente do clima. Tá? O clima é a média das condições atmosféricas ao longo de um período maior de tempo, pelo menos uns 30 anos, para mais. Só assim para ter uma possível mudança climática. Tá? Então, o tempo ele é momentâneo, o clima é duradouro, certo? Bom, quando a gente está falando de tempo, nós temos que levar em consideração a presença de alguns tipos de nuvens, tá? As nuvens. Quando o ar próximo à superfície da Terra se aquece, ele sobe. À medida que sobe, o ar vai esfriando. Ele está na superfície, vai subindo, está com uma certa temperatura, ao subir ele vai esfriando. Até o momento em que o vapor de água se condensa e forma as nuvens. Tá? Relembrando conteúdos lá de 6º ano, as passagens de água, de mudanças de estado. Tá? De um para o outro tem essa variação, a condensação se forma dessa maneira. Tá? As nuvens são classificadas de acordo com sua altura e forma. Tá? Nuvens cirrus têm esse aspecto que parece manchas esbranquiçadas no céu. São nuvens altas e de cor branca. Aí temos as nuvens cúmulos também. Parecem aglomerados de algodão. São nuvens brancas, tá? De flocos de algodão, como eu acabei de dizer. Aí temos as nuvens estratos. Cobrem o céu e podem originar chuvas fracas. Tá? Temos as nimbos. Nuvens escuras são indicação de chuva. E temos as cúmulos nimbos. Nuvens escuras provocam chuvas fortes, trovoadas e relâmpagos, certo? Bom, outra coisa que pode ou não influenciar o tempo são as massas de ar e as frentes de ar, tá? Uma massa de ar é formada por uma imensa porção de ar. No encontro de duas massas diferentes, forma-se uma frente. Vocês já devem ter ouvido falar, está chegando uma frente fria ou está chegando uma frente quente, que é a superfície de contato entre as duas massas. Em uma frente quente, o que ocorre? Quando uma massa de ar quente se desloca pelo vento, é levada pelo vento, tá?
em direção a uma massa de ar frio. Então, eu tenho uma massa de ar quente que está indo em direção a uma massa de ar frio, que está parada em uma determinada região. Aí vai ocorrer uma frente quente, tá? Já a frente fria é o contrário. A massa de ar fria ocorre quando uma massa de ar frio é levada pelo vento e chega até uma massa de ar quente e úmido, que está parada sobre uma região, tá? Então, quem se desloca no caso da frente fria é a massa de ar frio, tá? Aí ocorre essa mudança de temperatura que nós já presenciamos várias e várias vezes, tá? Outro fator importante é a umidade do ar e as chuvas. A presença de muitas gotículas de água na atmosfera, umidade relativa no ar, é essa presença de gotículas de água, tá? Pode favorecer a ocorrência de chuvas. O aparelho que mede a umidade do ar é chamado de higrômetro. Então, há um aparelhinho aí usado nas estações de tratamento. Higrômetro. Ele mede a umidade relativa do ar, tá? Aí nós temos um outro aparelhinho que mede a quantidade de chuvas. Este recebe o nome de pluviômetro, certo? A escala que é utilizada é em milímetros. Você já deve ter ouvido falar em reportagens. Choveu 20 milímetros, 100 milímetros, 50 milímetros. Tá? Então, lembrando, mede a umidade relativa do ar, higrômetro, mede a quantidade de chuva, pluviômetro, certo? Bom, ainda temos outro aparelhinho extremamente importante, que é o termômetro. Ele é um instrumento utilizado para medir as temperaturas. Eles normalmente falam: temperatura mínima será 15 graus, a máxima será 30 graus, certo? Então, é o termômetro que é utilizado para isso, tá? Comparar temperaturas. Nós temos a temperatura máxima, que é o limite que vai chegar, e a mínima, que é a menorzinha. E temos a variação. Para saber a variação, você pega a temperatura máxima e diminui pela mínima, você sabe a variação da temperatura, tá? Existem termômetros de vários tipos, tá? Temos o termômetro clínico, que é aquele que a gente usa para medir a temperatura quando a gente está com febre. Temos o termômetro de álcool, que mede a temperatura do ambiente. E temos termômetro digital também, que é esses que a gente encontra no centro das cidades aí, que mostram a temperatura, tá? Bom, outra coisa que nós temos que ter em mente é os ventos, tá? As massas de ar se deslocam porque o ar frio tende a descer e o quente a subir. As massas de ar se deslocam verticalmente, tá? Chamam-se correntes de ar. Já os deslocamentos horizontais chamam-se ventos. Então, as massas que se deslocam verticalmente, correntes de ar, horizontalmente, ventos, tá? As brisas, que é aquele ventinho leve, tá? É caracterizado de vento por conta disso, corre na horizontal, certo? Bom, o movimento horizontal de ar do mar para a terra é chamado brisa marítima. E acontece de dia, porque a terra se aquece mais rápido que a água do mar, tá? O movimento horizontal de ar da terra para o mar é a brisa terrestre e acontece à noite. A brisa marítima acontece de dia, a brisa terrestre à noite, tá? Porque a terra se aquece mais rápido que a água do mar, certo? Aqui tem o esqueminha, tá? Bom, qual a direção do vento? Para saber a direção do vento, vocês já devem ter visto em aeroportos, tá? Esse instrumento aqui que está mostrando aqui. Parece um saco cheio de ar. Ele é chamado de biruta.
tá? Ou anemoscópio. É utilizado para determinar a direção do vento, que entra por essa abertura maior e sai pela menor, tá? Mostrando para que lado ele está. Bom, já a velocidade do vento é utilizada por anemômetros. É medida por anemômetros, que é esse outro instrumento aqui. O vento bate em pequenas conchas, que são essas daqui, tá? E faz a peça toda rodar. A rotação da peça movimenta um ponteiro em uma escala graduada e mostra o valor da temperatura. Da temperatura não, perdão. O valor da velocidade que o vento está adquirindo, certo? Quando os ventos trazem perigos, tá? Eu não vou entrar muito a fundo nisso aqui, porque não é o nosso alvo de estudo. Mas, quando eles atingem mais de 90 km por hora, a gente tem os furacões, tá? Já os tornados, eles têm velocidade maior, né? E eles duram apenas algumas horas. Ele começa e termina não por muito tempo, tá? Bom, as estações meteorológicas, tá? Há cerca de 10.000 estações meteorológicas no mundo. Elas usam diversos instrumentos, que a gente já falou alguns deles agora há pouco, como a biruta, o anemômetro, pluviômetro, higrômetro, tá? Elas usam esses instrumentos para verificar a previsão do tempo, tá? Como acabei de falar, os barômetros, termômetros, higrômetros, anemômetros, radares também, pluviômetros, radiosondas, todos eles registram e analisam as variações de temperatura, pressão atmosférica, umidade do ar, quantidade de chuva e velocidade do vento. Tá? Com todos esses dados de todos esses aparelhos, é que os meteorologistas falam como que vai estar o tempo em cada região, tá? Bom, pessoal, foi só uma breve explanação do que vocês vão encontrar no caderninho de vocês. Façam a leitura antes de responderem os exercícios. Façam com calma, com atenção. Tendo dúvidas, pode me procurar ou os outros professores de ciências. Nós estamos sempre dispostos a atendê-los e auxiliá-los, tá bom? Bons estudos e até o próximo caderno.